Olá! Seja bem-vindo a este canal. Hoje a gente vai falar sobre como estabelecer metas. Metas, isso é muito importante. A maioria das pessoas não sabem como estabelecer metas. E esse vídeo serve tanto para você que é empresário ou empresária, assim como para você que é CLT e está se sentindo estagnado na sua carreira e não sabe ao menos o que tem que fazer para ser promovido ou avançar na sua carreira. E geralmente os dois pontos em comum em relação à estagnação da empresa e estagnação de carreira está conectado com a falta de clareza sobre metas. Isso aí, gente. A maioria das pessoas tem muita clareza sobre funções, atividades, tarefas do dia a dia que devem ser executadas, mas a minoria tem clareza do quanto aquelas tarefas estão conectadas diretamente com indicadores de sucesso daquela área ou daquela empresa, entendeu? Basicamente, numa empresa existem dois grandes tipos de metas e é importante que você tenha claro isso. A primeira meta, que é básico em qualquer empresa, é a meta de faturamento, de crescimento, de din-din na caixa. Então, como que você, na tarefa do dia a dia, ajuda no crescimento, no maior faturamento dessa empresa? Então, esse é um tipo de meta muito comum nas empresas, tá? O segundo tipo de meta é aquela meta que sustenta esse faturamento. Então, quais são os indicadores que sustentam o crescimento mais faturamento? Então, geralmente são indicadores indiretos, por exemplo, NPS, o índice de satisfação dos seus clientes. Vocês entenderam? Então, geralmente a empresa tem esses dois tipos de metas. E aqui eu faço uma provocação para você. O quanto as tarefas que você executa hoje está conectada com um ou outro ou os dois tipos de metas da empresa. É importante você ter isso muito claro. E mais do que isso, é você ter claro do que é esperado você entregar, do que é esperado na sua função, para depois você poder ver se você entregou algo acima. Essa conversa sobre metas é tão importante porque é ele que vai determinar se você fez uma entrega ok, excelente, uma tarefa que bacana, maravilhoso, ou se você fez mesmo uma entrega acima do esperado, algo que superou expectativas, algo que realmente gerou um incremento tanto no faturamento ou acelerou o processo de faturamento. É importante você saber mensurar isso. Se você não conseguir mensurar essas duas coisas, muito dificilmente o teu gestor, a tua empresa vai conseguir te promover. E para você também, como empresário, como é que você vai saber se você está andando de lado ou para cima, entende? Então é importante você estabelecer essas metas individualmente para cada pessoa que trabalha na sua área. E para você que é CLT, é importante que se você sente que o seu gestor não faz esse movimento, o seu líder, o dono da empresa não faz esse movimento, faça você esse movimento. Porque aí sim você vai se diferenciar, você vai ocupar espaço na cabeça do tomador de decisão da tua empresa, aí ele vai perceber que você é diferenciado, você entendeu? Então aqui essa ferramenta serve para os dois lados. Então bora lá, vou pedir para a editora colocar aqui um frame de uma ferramenta muito simples que é uma única página dividida em 4 setores para te ajudar a entender o que é meta em si, beleza? Então vocês estão vendo aí o primeiro setor que se chama metas. Então é exatamente isso. Quais são as tarefas do dia a dia e quantificadas que você faz que podem ser considerados uma meta que ajuda diretamente ou no faturamento ou na sustentação desse faturamento dessa empresa. Como é que você faz no dia a dia? Então eu vou dar um exemplo. Se você trabalha na área de mídias sociais e para você é importante você postar de 2 a 3 vezes por semana um post ou algum vídeo em relação àquela empresa para aumentar a visibilidade daquela empresa, para aumentar a questão até inclusive de marca empregadora ou marca daquele negócio. Beleza, maravilha. Além dessa questão da tarefa de 2 a 3 vezes por semana postar o vídeo ou algum post nas redes sociais, é importante você converter o que aquela tarefa em si vai gerar o quê? Ele vai gerar em tantos por cento uma base de crescimento de seguidores,
em tantos por cento uma conversão desses seguidores em brand lovers, ou seja, os embaixadores da marca, quantas vezes você vai conseguir fazer isso que é aceitável, que é muito bom para a empresa? Uma vez a cada semestre? Então, de ver que a cada semestre você cresceu 20% da base de seguidores e desses 20%, além dos crescimentos, você conseguiu gerar 1 ou 2 embaixadores da marca. Você entendeu? Então, como que a tua tarefa consegue ser destrinchado finalmente para uma questão de crescimento da empresa? Então, é isso que você precisa pensar. Então, quais são as metas? E as metas geralmente são de 2 ou 3 tipos de metas, não mais do que isso. Tem gente que corre o erro de colocar 10 metas. Esse é um grande erro porque você não vai conseguir focar em nada. No máximo 2 ou 3 tipos de metas, tá? Então, de 2 a 3 metas por ano é fundamental que você tenha isso, porque cada meta depois ele vai se destrinchar em outras pequenas atividades, então vai acumulando coisas para fazer, ele vai gerando muito maior, ele vai crescendo em termos de atividades para sustentar e alcançar aquelas metas, beleza? Muito que bem. O segundo quadro é em relação aos indicadores dessas metas, quais são os indicadores de sucesso. Então, como eu mencionei aqui, em relação ao exemplo, né, de 2 a 3 posts por semana, beleza, né? Maravilhoso. E aí você sabe que a meta, então, na verdade, é aumentar a base de seguidores. Qual que é o indicador? 20%. Você entendeu? Então, a meta é o seguinte, aumentar a base de seguidores e os indicadores é 20%. Indicadores é sempre numérico. Sempre numérico. E se for qualitativo em relação à qualidade, essa qualidade está convertido geralmente em algum tipo de pesquisa, NPS, algum tipo de pesquisa de satisfação em relação à sua entrega, mas idealmente que seja quantitativo os indicadores para que você possa mensurar. Então, mesmo alguém que trabalha numa área bastante intangível de mídias sociais, é importante que a sua atividade de postagem se converta em algum indicador-chave que tenha a ver com crescimento, com maior exposição da marca, por exemplo. E que indicadores são esses? É esperado que você incremente 20, 30, 50% da base de seguidores? É esperado que você gere embaixadores de marca uma vez a cada semestre ou 2 vezes a cada semestre? Então, isso são indicadores. A meta é o seguinte, aumentar seguidores. Os indicadores é aumentar 20% da base de seguidores. Vocês entenderam então a diferença entre meta e indicadores? Maravilha! Depois temos o terceiro campo que fala sobre habilitadores. O que é habilitadores? Habilitadores geralmente são atividades que você exerce que permite que você possa alcançar aquela meta. Que permite que você possa alcançar, por exemplo, nesse sentido, né, da meta de aumento de seguidores. Então, quais são as outras atividades que você pode fazer para alcançar aquela meta? Então, pode ser muito bem um curso sobre tráfego pago. Então, você vai fazer um curso, não, na verdade, você vai aplicar o tráfego pago, tá? Então, você pode aplicar um tráfego pago para aumentar a quantidade de seguidores. Você também pode, ao mesmo tempo, ir em eventos para estabelecer network e fazer collabs, por exemplo, para aumentar a exposição da marca. Então, tudo isso são atividades que habilitam, que destravam, que deixam você mais fácil de atingir aquela meta que você estabeleceu, que é de crescimento de seguidores, tá bom? E por último, aqui a gente tem um campo aqui na base que tem a ver com habilidades que você vai aprender. Então, por isso que eu falei, né? Acabei antecipando, mas nesse campo aí sim você vai escrever aprender tráfego pago, por exemplo. Você vai aprender quais são as técnicas de tráfego pago para você poder utilizar essas técnicas e aumentar a base de seguidores. Vocês entenderam então como que funciona a construção de uma meta? É isso que é necessário. Então, para você que é gestor, para você que é líder de uma empresa, para você que é dono de uma empresa, é importante que você aplique essa ferramenta em cada um dos funcionários para que eles tenham clareza do que aquelas tarefas que eles executam no dia a dia está conectado ou não com as grandes métricas de sucesso da empresa.
E se você é CLT, é importante que você saiba com clareza o quanto que você aporta nas suas tarefas, como que aquilo se converte no crescimento ou em habilitadores, ou seja, em aceleradores desse crescimento. Tá bom? Então espero que você tenha curtido este vídeo. Se você já gostou, curta, se inscreva no canal e compartilha, ou até mesmo comenta aí, gente. O mais importante é a curtida, tá? Mas enfim, é importante que você depois, se você tiver algum feedback, escreve aí nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? É isso aí. Fui!